Estamos de volta com o Dr. Alexandre Braga, diretor do Procon de Montes Claros, para responder mais algumas perguntas. Estamos de volta com o programa Odonto Show, hoje respondendo a dúvidas em relação ao direito do consumidor nas relações entre o profissional de odontologia com os seus pacientes. A pergunta feita agora diz respeito à responsabilidade do profissional de odontologia quando ocorre algum problema na prestação desse serviço, quando algum dano, alguma lesão é causada ao paciente e quais são as implicações disso para esse profissional. Bom, em primeiro lugar, é possível que se verifique eventual responsabilidade criminal, se houve ali uma negligência, ou imprudência, ou imperícia. Isso pode levar a uma responsabilização penal desse profissional. Além da responsabilização civil, além da responsabilização civil, com o possível pagamento de indenização pelos danos causados, a reparação dos danos materiais, dos danos morais, de tudo aquilo que decorre desse problema. E aí há também a responsabilização pela eventual prática de uma infração ao direito do consumidor. Então esse paciente, que também é um consumidor, ele pode buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor para que eles atuem e apliquem possíveis penalidades administrativas àquele profissional, àquela clínica que agiu em desconformidade com a lei, com as regras que deveria ter observado e com isso causou danos àquele paciente. Bom, a pergunta seguinte também, nesse sentido, pergunta o que o paciente, o consumidor, pode fazer nesses casos. Se houve uma situação que denota responsabilização criminal, o paciente deve procurar a polícia, o Ministério Público, os órgãos responsáveis pela atuação nessa esfera. No que diz respeito à responsabilização pelos danos de natureza civil, os danos materiais e morais eventualmente suportados por esse paciente, ele vai poder procurar um advogado, assistência de um advogado, ou mesmo um juizado especial em causas de uma pequena monta e, através do Poder Judiciário, buscar uma reparação, uma indenização por esses danos que ele suportou. E na esfera consumerista, na esfera do direito do consumidor, esse paciente consumidor poderá acionar os órgãos de proteção e defesa do consumidor. No caso, em Montes Claros, temos o Procon Municipal, que pode atuar em defesa dessa pessoa. A pergunta seguinte diz respeito às redes sociais. As redes sociais hoje são uma grande plataforma em que as pessoas postam elogios, críticas, inclusive ao trabalho de profissionais contratados por elas. E a pergunta é justamente nesse sentido. Se um profissional de odontologia for criticado ou de alguma maneira ofendido nas redes sociais, o que ele pode fazer em relação a isso? Bom, a primeira coisa, a gente precisa entender que a rede social não é um espaço livre em que nós podemos falar o que quiser sem que nos responsabilizemos por isso. Então, se alguém, no uso de suas redes sociais, pratica uma ofensa à dignidade do profissional odontólogo, ou à clínica daquele profissional, e se essa ofensa, ela de alguma maneira calunia, difama o profissional, ele pode sim recorrer tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, pleiteando a indenização pelos prejuízos que são causados à sua imagem, quanto pelas eventuais situações que decorrem em crime, que incorrem em crime. Então, é possível que alguém em uma rede social pratique o crime de difamação, o crime de injúria, o crime de calúnia contra um profissional por conta de um serviço em que houve um conflito na relação. Se isso ocorrer, o profissional deve, sim, buscar auxílio nas autoridades responsáveis, no caso, se for uma situação criminal, junto à polícia, ao Ministério Público, e se for uma situação apenas de direito civil, junto a um advogado que poderá assessorá-lo nessa situação. A pergunta seguinte é se no Procon de Montes Claros recebemos muitas reclamações em relação aos profissionais de saúde. Bom, não são muitas, mas existem algumas reclamações. E eu percebo que muitas delas, ou talvez a maioria delas, estão relacionadas à falta de uma boa comunicação. Talvez uma informação que é dada e não prestada de uma maneira tão clara ao consumidor, faz com que surja um problema muito maior.
Então é algo que a gente sempre orienta quando temos o contato com os fornecedores, seja nos atendimentos que realizamos ou nas audiências, é que busque sempre transmitir as informações com a máxima clareza possível. No caso de procedimentos médicos, odontológicos, deixar claro para os pacientes quais são os resultados que serão alcançados, que serão buscados e alcançados com aquele procedimento, e não transmitir para ele ou não criar no paciente uma expectativa além das possibilidades que aquele procedimento pode causar. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Não saia daí.